Olá a todas e a todos. Eu sou Guilherme Massal, estudante de enfermagem na Universidade de Brasília, e estou hoje aqui apresentando meu projeto de iniciação científica intitulado Saúde e Direitos Humanos de Migrantes e Refugiados, Políticas Públicas de Combate à Covid-19. Sou orientado pela professora e doutora Denise Osório Severo e também tenho como co-orientador o José Joclilson Nascimento Silva. Então, contextualizando o cenário a qual essas populações estão sujeitas, nós temos um aumento dos fluxos de migração e refúgio em todo o mundo, diante das sucessivas crises do capitalismo moderno e da globalização, em que nós temos 272 milhões de pessoas que estão em processo de migração, destas 79,5 são pessoas que foram forçadas a se retirarem dos seus territórios. Nesse cenário, nós temos a imposição de uma série de medidas de ordem neoliberal para sua restrição de mobilidade e ampliação dos espaços de fronteira e controle dessas populações, agindo assim biopoderes regulatórios de vida e morte, que mesmo com um importante aparato internacional de proteção constituído em tratados, convenções, acordos internacionais, como a Convenção de Cartagena, Pacto Global sobre a Migração Segura, Convenção de Nova York e outros pactos que vão definir direitos sociais, políticos e de saúde dessas populações, não existe a efetiva aplicação destes, emergindo assim a pandemia de Covid-19 com a acentuação da vulnerabilidade percebida e vivenciada por essas populações e também a agência desses biopoderes que vão definir aqueles que vão ser considerados essenciais ou não. Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo analisar as medidas e políticas públicas de combate à Covid-19 voltadas para migrantes e refugiados ao nível global e a contemplação dessas medidas em relação aos direitos humanos. Como metodologia, temos aqui uma revisão integrativa da literatura para uma compreensão ampliada, mas também aprofundada do contexto e da pergunta de pesquisa, que foi constituída com base no acrônimo PICO, População, Intervenção, Comparação e Desfecho, utilizando também nas bases de dados para a busca dos artigos os descritores controlados, DEX e MESH. Utilizando os descritores, foram encontrados 424 artigos nas bases de dados selecionadas, PubMed, PVS, Wiley e também a Scopus. Destes, aplicando critérios de duplicatas, inclusão e exclusão, foram lidos título e resumo 293 artigos, sendo selecionados para leitura na íntegra do texto 39 artigos, que culminaram em uma amostra final para análise e discussão de 24 artigos. Como resultados, emergiram da amostra 3 eixos temáticos centrais, a saúde, o trabalho e também a proteção social e outros aspectos, cada um com subtópicos relevantes. No âmbito da saúde, medidas protocolares de prevenção e informação, a testagem, o isolamento e a busca ativa de casos, o acesso aos sistemas de saúde e também imunização. No âmbito do trabalho, o reconhecimento da essencialidade do trabalho migrante, a regularização e ampliação do status migratório para a manutenção do trabalho, as relações diplomáticas entre os países e também a revisão contratual destes trabalhos, e também a adequação, a ampliação e acesso a demais direitos trabalhistas e previdenciários. No âmbito da proteção social, tivemos a adequação do status migratório para contemplar o acesso a políticas e também demais direitos sociais e civis. Em especial, situa-se o direito à habitação no contexto de distanciamento social e proteção dessas populações, incluindo também ações independentes da sociedade e movimentos sociais organizados. Nesses 3 eixos temáticos, identificamos medidas múltiplas, diversas, pulverizadas entre os países e evocam sempre a essencialidade do trabalho migrante como motor dessas economias e também acesso aos demais direitos sociais, de saúde e previdenciários. Porém, essas medidas, elas também, apesar de muito importantes, elas também serviram como processos de estratificação e controle dessas populações, regulando aquelas que teriam direito ou não a acessar essas políticas e, infelizmente, diante disso, não respondem efetivamente à proteção global dessas populações. Questões que requerem dos Estados nacionais e organismos internacionais a efetiva aplicação do direito internacional e também a proposição de novas políticas que estejam focalizadas nas demandas locais. Então, é importante que exista uma coordenação estratégica para futuras crises sociais, econômicas e também sanitárias. A adequação também é importante da garantia dos direitos trabalhistas, em conformidade aos direitos nacionais, identificando a essencialidade do trabalho migrante. A proposição e a formação de sistemas de saúde mais resilientes, que incluam as populações migrantes e refugiadas, independente do status migratório, independente do contexto de pandemia, e a formulação também de políticas públicas de inclusão para a seguridade e proteção dessa população, garantindo assim os seus direitos sociais em plenitude e a sua dignidade.
Então, deixar meu agradecimento e o meu contato. Abraços.